Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui mais uma semana, mais um episódio. Eu, meus amigos e co-hosts, Ronaldo Miranda, dá um Boa alô aí, noite. Ronaldo, e Pedro Kipper. Muito bom, Pedro Aí Kipper, sim, muito boa bom, Ronaldo. noite, pessoal. Obrigado mais uma vez por mais um episódio. Estamos aqui vencendo a barreira dos 11, 12, já é o 13º episódio. Aí, Já já viramos outra estatística agora. Agora deve ser dos que morrem, sei lá, nos 20. Mas vamos vencer todas elas. E a gente veio numa sequência nas últimas semanas discutindo temas mais práticos, né? Nós falamos de planejamento estratégico, etc. Como que o empresário começa, quem que ele envolve, o que que ele deve levar em consideração. Depois nós falamos de planejamento de vendas. E hoje o tema acho que é uma continuação e é um pouco mais, vamos dizer assim, crítico. Porque toda essa confusão no mundo, nós estávamos conversando aqui antes da gravação, a questão da bagunça econômica que está no mundo, e virou um momento meio confuso, porque assim, as rotas de comércio estão mudando, né? Os parceiros comerciais obrigatoriamente estão mudando em função dos tarifaços e novos acordos estão sendo feitos. Isso causa, obviamente, algum caos interno. Nós temos setores que foram bastante afetados, pelo que eu sei, o setor de peixes, etc., setor de aço, que afeta a indústria. E eu queria falar sobre gestão financeira, porque outro dado de mercado é que pessoa física, pelo menos, acho que o brasileiro nunca esteve tão endividado, a ponto de o Congresso estar votando um projeto de lei que eles chamaram de para barrar os devedores contumazes. Então, os caras que ficam adquirindo dívida em cima de dívida, e pegam outro cartão e não sei o quê, e vão só aumentando a dívida e não pagam. No caso das empresas, isso também ocorre. Tem empresas que entram em dificuldade financeira porque vai pegando dinheiro de banco para tentar alimentar ali a linha de produção, enfim, folha salarial, etc. Às vezes não recebe dos clientes. E aí, assim, não se tem uma boa gestão. Eu citei esses exemplos, mas assim, não se tem uma boa gestão. Eu queria ouvir de vocês quais são as ações ou os cuidados que o empresário tem que tomar para ter uma gestão financeira minimamente saudável, para pensar em fluxo de caixa, entender essa questão dos recebíveis, né? Negociar melhor pagamentos, onde captar dinheiro, enfim. Porque também uma das coisas que eu percebi conversando com empresários de diferentes setores é que pouquíssimas empresas sabem onde captar dinheiro barato, né? Eu sei que existe, porque eu já trabalhei com pessoas do mercado financeiro que sabiam onde buscar dinheiro mais barato. Não é nos grandes bancos, tem que saber onde buscar, tem que ter, sei lá, documentos de projetos específicos, mas tem dinheiro barato. O empresário não sabe. Então, de repente, se a gente conseguir aqui identificar, mas é mais para citar exemplos mesmo, do que seria os passos necessários para se ter uma gestão financeira minimamente saudável na empresa. Eu vou pedir para o Ronaldo começar, porque essa é uma área que ele certamente domina. Boa noite. Então, começa assim, né? A gente falou de planejamento estratégico 2 semanas atrás, 2 episódios atrás, vamos falar. E a gestão financeira começa aí, né? Porque se você faz muito bem feito seu planejamento estratégico, vai sair o planejamento financeiro que vai suportar o plano do ano que vem, o plano do trimestre, o plano do mês, né? E nesse planejamento financeiro, se foi bem feito, vai estar bem claro o que a gente espera de receita, qual o custo da mercadoria para gerar aquela receita e, obviamente, o custo fixo, né, o custo variável relacionado à organização e à empresa como um todo, né, a entidade. Então, o primeiro passo é esse. Se você não tem isso escrito num papel de pão, né, e você gerencia a sua empresa sem saber exatamente
o que esperar de resultado financeiro é o primeiro passo errado. Então, a primeira coisa é fazer isso. A gente tem que saber o que a gente espera para o próximo mês, para a próxima semana, para o próximo semestre. Esperar é uma coisa, fazer é outra. Então, a primeira coisa é a gente desenhar o que a gente tem de expectativa. Baseado nisso, a gente cria medidores ou indicadores para a gente monitorar. No dia a dia, e, e vamos sair de um outro pilar da gestão financeira, que é você ter um DRE gerencial, né? Ou seja, o que é DRE? Uma gestão, né, que entrou de receita, quanto custa. Então você tem um documento que ao final do mês você sabe se deu lucro ou prejuízo. Isso não quer dizer que você está gerenciando o caixa ainda, né? Então, porque você tem que deslocar recebíveis dos que você tem que pagar, né? Dos seus boletos, para entender se o fluxo de caixa está positivo ou negativo ou equilibrado. Então, o lucro da empresa não necessariamente representa caixa liberado para você fazer a gestão correta. Por vezes, o lucro é bom, mas você tem que buscar dinheiro no mercado para fazer a mola andar, ou do seu bolso. Né? Estamos falando do mercado, pode ser seu, pode ser banco, pode ser de um agiota, aí tem diversas fontes, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas o fundamental para qualquer gestão financeira é você ter isso solidamente formalizado. Como eu falei brincando, num papel de pão, pode ser num Excel, pode ser num ERP, tem diversas formas de você fazer isso. Mas o que acontece é que a maioria das empresas pequenas, e algumas médias inclusive, não tem disciplina nenhuma disso. E geralmente, pouca gente que tem, eu não vou dizer capacidade, porque é bem simples. Hoje até na internet você tem diversas aulas de como fazer essa gestão de uma forma simplificada. Né? Ela é sofisticada quando você sofistica o negócio. Mas, infelizmente, a maioria das empresas, e nós três já tivemos aí a oportunidade de fazer consultoria, né? de algumas pequenas empresas, aquelas 3 empresas que a gente começou nossa consultoria, nenhuma das 3 tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E uma delas estava super alavancada em banco. Por quê? Faltou dinheiro, tem crédito, vai no banco, toma dinheiro. Aí não sabe que juros que tá pagando, não sabe se o fluxo de caixa vai ser suficiente para pagar aquele empréstimo. Então, para começar o nosso bate-papo, primeiro planejar dentro do planejamento estratégico o que você vai expectar. Depois tem um documento que eu chamo de DRE, que na verdade é a gestão do o que entra, o que sai todo mês da empresa e quanto sobra no final do mês e o quanto sobra no final do mês deslocado entre o que eu tenho que pagar e o que eu tenho que receber, que é o famoso fluxo de caixa. Porque tem situações, como eu falei, a empresa dá lucro, mas ele está diferido, às vezes 60 dias, 90 dias, e eu tenho que bancar a empresa esse período. Então, eu preciso de dinheiro para rodar. Né? E esse é um dos grandes dilemas dos pequenos empresários. Eles não conseguem entender que para a roda girar, ele tem que pôr combustível, e o combustível é dinheiro. Né? Ou põe do bolso dele, ou tem que pegar em alguma outra fonte. Então, vou parar aqui para você colocar mais algum ponto para a gente andar um pouquinho mais. Posso fazer um pitaco aqui, PC? Por favor. Eu vou dar uma visão do ponto de vista comercial, né? Que na realidade, como a gente falou, é muito do que paga a conta, né? Então, na realidade, do ponto de vista comercial, né? E a gente trabalhou em empresas grandes, é você ter uma previsão de vendas de algumas semanas para frente, né? Então, você conseguir tentar projetar é um exercício que é muito importante, né? Você projetar o seu fluxo de vendas por semana para você entender qual é o seu giro, né? Porque você tem que ter uma margem de segurança. Então, eu acho que aqui a gente não está falando do problema financeiro, é como evitar, né? Então, se você começa a planejar a sua venda para pelo menos 13, 14 semanas, vai te dar um fluxo de caixa melhor, né?
e você consegue definir algumas coisas de margens de segurança, né? O quanto é o mínimo, o que chama atenção, e aí sim você começar a se preparar para os problemas, né? Então, se dólar te afeta, se estoque te afeta, se serviço te afeta, você perder um funcionário, você começar a criar esses gatilhos de que, como é que você sai desses problemas que estão acontecendo e você se prevenir disso, né? Então, eu acho que a projeção do negócio, né? Quer dizer, 13 semanas deveria ser uma coisa bem plausível, né? É lógico que você, quando faz uma projeção de venda, você está tentando ver o ano inteiro. Mas as primeiras 13 semanas para a saúde do seu fluxo de caixa, que é o fundamental do seu negócio, tem que ser muito bem administrada, né? E isso é um exercício, cara. Ninguém começa acertando, né? Se você for começar a botar o pessoal para pensar, entender que tipo de cliente, que tipo de mercado, que produto alternativo, concorrência, e você exercitar isso, você começa a evitar o problema de fluxo de caixa. É lógico que dólar, falta do produto, a concorrência são coisas que não têm o seu controle, podem ser complicadas. Mas aí esse exercício vai te ajudar a te estruturar para você conseguir ter menos efeitos negativos no negócio. Eu acho ótima a ideia, mas me vem à mente o seguinte, né? Você falou de ter 13 semanas de previsibilidade, ou pelo menos projeção, né, de vendas, que vai entrar de receita. Eu acho que a maioria das empresas, e eu não estou falando nem só de pequenas empresas, não tem visão do mês, cara. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conversei com um empresário 2 semanas atrás, a gente falando sobre meta, e ele queria estabelecer uma meta de 10 milhões de reais para os últimos 4 meses do ano para o time dele. E aí eu fui tentar entender, mas qual é o pipeline? Ele falou, tem um pipeline de mais de 20 milhões. Eu falei, não, beleza. Quais estágios estão nesse pipeline? No final, é o seguinte, de fato, o cara tinha de propostas entregues 7,8 milhões. Entregues. Ele não sabia nem dizer se, ó, isso aqui tá para fechar, aquela ali tá... Não. Das entregues, 7,8 milhões. E aí eu fui explorando, tá, mas qual é a tua taxa de assertividade? De cada 10 propostas, quanto o teu pessoal fecha? Falei, 4. Falei, 4 é bom, hein? 4, B2B é bonzão. O time, então, é fera. Mas qual é o ciclo de venda? 5 a 6 meses. Falei, cara, você tá louco. Você quer faturar 10 milhões com 7 milhões de pipeline, 6 meses de ciclo de venda, né, não existe. Assim, matematicamente falando, a não ser que você traga um produto novo que imediatamente já está disponível para o time vender, que ele tenha um formato diferente, que os clientes aceitem de imediato, ou seja, que resolva algum problema lá, não tem como. Então, acho que essa noção, nós tivemos o privilégio de trabalhar em empresas que nos deram esse, né? Você tinha essa estrutura de conhecimento, de aplicação, de processo, de ferramenta para gerenciar. Então, eu acho que a grande dificuldade também é isso. Existe uma certa ignorância. Eu digo ignorância no sentido de falta de conhecimento. A gente vê hoje, e é tanto guru pregando as coisas, né? Então, você vai falar com uma empresa sobre marketing, para os caras, marketing é fazer propaganda no Google, Google Ads e Instagram. Ou captura de lead no LinkedIn. É isso. Não sabe o que é branding. Assim, os caras não sabem diferenciar por canais. Se o cara explora de outra forma, se ele usa mídia offline ou não, e onde, por quê, não sabe. Cara, eu invisto no Google, meus leads vêm de lá, porque alguém falou que aquilo é o canal, né, mais forte. Então, assim, eu acho que existe uma oportunidade enorme de educação. Não é à toa porque a G4 está aí faturando, vai faturar 500 milhões esse ano, está falando do básico para empresários do Brasil inteiro. E assim,
É um pouquinho mais que o básico, porque eu tive acesso a alguns materiais deles. E é um trabalho que ninguém faz, eles estão certos. Não é assim que eles estão ganhando dinheiro de maneira justa. Eles estão realmente educando. Só que se os caras não começarem a ter essa visão, Pedro, que você falou, por exemplo, você leva isso para a empresa que você está trabalhando. E você deve ter dificuldade, inclusive, de implantar. Porque além de você, quem é 12 semanas de visibilidade de vendas, de onde você consegue isso, né? Então, eu acho que isso cria uma série de dificuldades para as empresas. E eu vejo, eu digo falta de informação porque eu também conversei com um empresário que estava contratando um diretor comercial. Não era nem um diretor, um gerente, enfim, mas alguém que ia liderar as vendas. E ele comentou comigo o seguinte, ele falou, pô, o cara queria ganhar mais do que eu retiro por mês. Que absurdo. E aí eu falei, por quê? E aí ele me olhou, né, e falou, pô, isso não pode. Eu falei, você está confundindo as coisas, amigo. O cara está construindo patrimônio para você. Ele está recebendo salário. Se ele ganhar 40 pau por mês e ele aumentar o valor da tua empresa em 2 milhões no final do ano, não valeu a pena? Se ele aumentar o faturamento da tua empresa, se ele conseguir mais 50 clientes para tua empresa que tragam receita nos próximos 4 anos de, sei lá, né, um ARR de 5 milhões, não valeu a pena? O cara não fazia nem ideia. Aí foi que ele abriu o olho e falou assim, nossa senhora, não tinha a menor noção, né? Eu nunca pensei dessa forma. Eu falei, então, mas é a falta de formação mesmo, né, para pensamento crítico. Eu acho que isso complica um pouco. E além disso, tem o que o Ronaldo está falando, DRE. Eu acho que médias empresas que têm uma estrutura sabe do que você está falando. Pequenas empresas eu acho difícil, né? Talvez não tenha. Então, existe um gap de gestão. Daí o cara também tem isso. Quem são as pessoas que estão lá? A empresa que contratou o Pedro, talvez o dono acredite que a empresa é pequena e ele não. Porque a maioria dos empresários já se autodenomina pequeno empresário. Aí o cara contrata um cara júnior que trabalhou em loja de shopping, falei vai ser meu gerente de vendas porque ele tem experiência e quer um planejamento, quer visibilidade. Então acho que passa por uma dificuldade dessa também de estrutura, né, o Ronaldo e Pedro? Aí eu vou só fazer um pitaco antes, Ronaldo. Eu vejo exatamente isso porque eu passei por isso, né? Não é o quanto você ganha, é o quanto você entrega, né? Então você tem que ser mensurado não pelo aquilo que você ganha, sim pelo aquilo que você vai entregar. E aí entra esse tipo de profissional em empresas pequenas, né? Porque é claro, é óbvio que se o cara vai entregar mais, ele não só vai dar mais lucro, como ele vai colocar uma experiência na empresa que as pessoas não têm. Então, é isso que as pessoas não entendem, né? É pensar um pouco pequeno, falar, ah, cara é caro e tal no mercado. Bons profissionais custam caro, bons profissionais. E aí não é porque ele custa caro porque ele tem um currículo bom, porque ele tem que ser mensurado em como ele, o que que ele vai entregar para a empresa. E as pessoas aí, PC, concordo com você, não, ninguém pensa nisso. Ninguém está preocupado com esse tipo de coisa e cometem erros de não sair naquela mesmice, né? Então, aí só o último ponto é que você falou, ah, mas ninguém faz. Mas ninguém faz, não é porque não sabe, é porque isso é um exercício, cara. Você tem que fazer. E aí é que entra, se você não sabe, pega uma pessoa que vai te ajudar a encurtar os caminhos, cara. Porque uma consultoria para empresas pequenas é sempre importante ele adquirir um conhecimento e conseguir traçar rotas novas, porque senão não consegue crescer na taxa que deseja. Eu concordo com tudo isso. O grande problema é assim, previsão do que vai vender já é meio complicado, né? Principalmente para as pequenas empresas, né? Vive meio da mão para a boca. Mas o maior crime, né? O maior pecado dessas empresas geralmente é o descuido total de custo, né? Porque vender é uma coisa meio projetada. O seu custo, principalmente o custo fixo, ele é real. Se você tem uma empresa que custa 150 mil reais por mês de custo fixo, aluguel, funcionário, carro do patrão, não sei o quê,
tem que sobrar um pouco mais de 150 de lucro líquido depois que pagou tudo para pagar só essa conta, né? Então, e aí há uma negligência gigante. E outra coisa, o pequeno empresário confunde caixa da empresa com caixa dele. Começa a usar o dinheiro da empresa para pagar a conta, né, da viagem, do carro novo dele, da mulher, etc. E aí confunde as coisas. E isso é muitíssimo comum, vocês não têm ideia como é comum. E aí, quando você faz essa simbiose errática, né, a chance do desastre é gigante, né? Mas isso acontece também em empresas grandes. Na minha carreira, eu assumi a posição de presidente de uma grande empresa que o antigo executivo que liderava essa empresa tinha um hobby. E ele simplesmente gastava o dinheiro da empresa, inclusive de patrocinadores, né, fornecedores da empresa, para sustentar esse hobby. E, obviamente, uma empresa que tinha um grande sucesso no mercado acabou criando um buraco gigante. Infelizmente, hoje a empresa praticamente inexiste. Ela entrou em recuperação judicial, venderam para outras pessoas. Então, assim, não é porque você... E essa empresa faturava 2,5 bilhões de reais por ano 11 anos atrás. 11 anos atrás ela faturava 2,5 bilhões de reais por ano. Então, não é só o pequeno. O grande também, quando negligencia, ele acaba caindo num buraco. Não sei se vocês estão acompanhando, o índice de RJ do ano passado, de recuperação judicial, o ano passado foi recorde, e esse ano vai bater o ano passado. Por quê? Porque esse ano está entrando uma massa gigante de empresas do agro. Aí você fala, mas pô, o agro não estava tão bem, tem uns que, né, o celeiro financeiro está fazendo o Brasil. O problema é que eles criaram uma alavancagem gigante. E eu não tenho muito acesso às empresas do agro, mas eu fiquei curioso quando eu vi um monte de empresa do agro caindo em RJ e fui entender. Então, eles alavancaram um monte de empréstimo para fazer produção, mas uma boa parte dos empréstimos foi para comprar avião, carro novo, apartamento em Miami. Por quê? Porque o cara confundiu, né, a riqueza da empresa, então ele agora é milionário. Ele, o filho, a nora, todo mundo, a família começou a ostentar. E isso, estamos falando de empresas que faturam alguns centenas de milhões por ano. Né? Então, não dá para a gente generalizar que só o pequenininho é coitado, mistura as coisas. Então, eu sempre falo, né? Tenho meu sócio e um pouco lá atrás eu falei, a única coisa que a gente consegue gerenciar é custo, sem penalizar a empresa, né? Então, o que vocês falaram é bem interessante. Se eu tenho um diretor comercial de 40 paus por mês, que vai ganhar mais do que eu consigo tirar porque eu estou vivendo um momento apertado da empresa, mas ele vai me trazer 5 milhões a mais, isso é um investimento importante. Né? Eu não vou gastar 400 pau para comprar um carro elétrico, pô, 400 pau eu pago 10 meses desse cara e ele me traz me traz 5 milhões. Então, essa é uma decisão pessoal, mas é um buraco que todo mundo cai, e é o que eu falei, não só empresa pequena, empresa grande faz isso toda hora. Então, gestão financeira tem a ver com a gestão da nossa casa, né? Você ganha 15 pau de salário por mês, você não pode gastar 18. Uma hora vai estourar, brother. Você vai pendurar cartão, empresa é igualzinho, só que uma complexidade maior, né? E outra coisa que é muito comum é o empresário não ter coragem de tomar decisões difíceis. Essa mesma empresa que eu falei para vocês, quando eu cheguei, eu tinha que reduzir o custo dela. Infelizmente, em 60 dias eu tive que mandar quase 300 pessoas embora. É uma decisão difícil, né? Mas depende do momento, você tem que tomar. Estou num prédio bonito, escritório na Berrine e tal, não sei o que. Putz, eu vou sair daqui e vou para um prédio menor, num endereço menos nobre, porque não dá para pagar 200 mil reais de aluguel num andar na Berrine. Então, são decisões que às vezes mexem com o ego, com a vaidade, né? E o empresário muitas vezes
muitas vezes não, a grande maioria não gosta de tomar decisões difíceis. Então, gestão financeira é muito mais ampla do que só olhar o DRE, só olhar o dinheiro do banco, ter um bom financeiro que está recebendo e pagando, etc. Ela é muito ampla, envolve valorizar pessoas que trazem resultados e não só vendas, né? Tem profissional, por exemplo, um bom profissional financeiro que vai te dar essa estrutura sólida, ele vale ouro para você. Se você não tem aptidão, não tem experiência, não tem como você fazer, traga um cara. E aí o Pedro tocou num ponto, eu não consigo trazer um cara, então procura alguém que possa te prestar uma consultoria, né, empresas honestas que possam, porque está cheio de picareta também, né? O PC falou uma coisa interessante, e daqui a pouco eu acho que vale a pena a gente tocar um pouquinho desse tema, é dinheiro barato no mercado. O que tem de empresa oferecendo dinheiro barato no mercado, mas tem muita arapuca. Tem que tomar um cuidado gigante, porque o cara vem, ele só quer ganhar um FII, vai ganhar uma comissão em cima das suas costas, vai te deixar lá no rojão e ele, pum, se mandou. Então, eu reputo, né, e minha formação não é financeira, eu acabei, na minha carreira, desenvolvendo essa habilidade, essa competência, apanhando também, mas estudando bastante. Eu reputo que a, a, a principal fonte de riqueza da empresa é vendas, certo? Mas o principal controle que faz essa riqueza prosperar é uma boa gestão financeira. Se você não tiver, você pode ser uma empresa super badalada, com lucros grandes, etc. Negligenciou esse controle financeiro, infelizmente você pode sucumbir. Acabamos de falar do agro, né? Tem empresas do agro que não poderiam estar entrando em recuperação judicial. Eu fui ver a Capivara, eu falei, como é que entrou nesse buraco? Vaidade, erro de gestão financeira. E na pequena empresa dá uma dó, né? Porque a maioria não tem essa noção. Então, quando a gente vê aí empresas que estão ajudando a educar o mercado, é louvável, porque a maioria não tem a mínima noção, não sabe nem fazer essa gestão financeira na própria casa, quanto mais da empresa, né? Ô, Ronaldo, e aí acho que ainda tem um risco, né? Porque assim, o empresário que é self-made, o cara que criou o negócio do zero, né? E cresceu, esse cara ele vive numa linha tênue ali entre o que ele chama de gestão e o microcontrole, né? Eu vou citar um exemplo. Eu conversei essa semana passada com um empresário que eu falei, fantástica a história. Os caras vão faturar 300 milhões de reais esse ano, zero dívida, nunca usaram dinheiro de banco, de mercado, nada. Não devem nada para ninguém, mas os diretores do cara me falaram que o cara, aprovação, o vendedor vai visitar um cliente, o hotel custa 900 reais. Não, tenta gastar menos, procura um de 600. Se o cara, ele consome o tempo dele, um cara que está uma empresa de 300 milhões de reais, entendeu? Para falar de custo de, né? Então, assim, às vezes o cara confunde isso com gestão. E não é, né? Assim, isso é um microcontrole que, assim, o cara perde tempo e energia, desgasta o time fala assim, pô, não é possível, cara. Eu tô rodando de carro, sei lá, 2.000 quilômetros por mês aqui, assim, eu tenho que ficar ligando pro cara, e falar, vou chegar na próxima cidade, eu tenho que te ligar para poder falar, ó, tem um hotel aqui, mas... Então, assim, existe muita confusão nesse sentido e muita desinformação mesmo, é falta de formação, eu diria. Foi louvável a história dos caras, cresceram, né? São uma empresa de 300 milhões para mim não é uma pequena empresa, mas o cara se denomina pequeno empresário. Eu tive que fazer uma observação para ele, falei, olha, cuidado, né? Porque isso, assim, às vezes o dono achar que ele é pequeno é o que mantém a empresa pequena também, porque ele não consegue pensar em nada, né, que não seja essas picuinhas, o microcontrole e tal. Então, assim, quando eu falei do dinheiro barato, eu quero dizer assim, eu sei que existem recursos disponíveis para fomento de uma porrada de coisa. O BNDES ele tem dinheiro e ele tem linhas de crédito que ele põe em bancos estaduais, nas cooperativas, etc., que
duas coisas. Eu acho que isso não é tão divulgado, pouca gente ou que conhece através de gerente tem acesso. Eu trabalhei numa empresa que foi falar com um banco regional para fomentar projeto. Pô, tem desenvolver um projeto aqui, isso custa 1,5 milhão. O banco falou, eu tenho dinheiro para isso, mas você tem que me entregar o desenho, a descrição do projeto nesse formato. Então, ou seja, aí eles contrataram alguém que conhecia como preencher aquilo corretamente. E o cara do banco foi lá 2 ou 3 vezes. Falou, cara, eu estou procurando isso aí, eu tenho dinheiro, está parado, não consigo emprestar, porque eu tenho que atender esse requisito. E a maioria não consegue preencher isso aí. Então, o cara do financeiro buscou ajuda, preencheram o projeto. Tem mais. O cara falou, acho que até projetos de 300, 400 mil a fundo perdido, com dinheiro do BNDES. Tipo assim, cara, você não precisa nem devolver. Se o projeto atender às normas de inovação, que você está criando um produto novo, vai ajudar o seu mercado, assim, assim, assado. Então, assim, quando eu quero dizer é isso, procurar é a mesma coisa que a gente que trabalhou, sei lá, com varejo, né? A gente sabe que no varejo, por exemplo, quem domina a engenharia tributária é uma vantagem competitiva gigantesca. Quem sabe como é que funciona o negócio da substituição tributária, né? De onde que é mais barato logística para onde? Aonde que eu entrego que eu vou ter, vamos dizer assim, vamos ter retorno de imposto, etc. Isso tudo está no preço da venda, né? Assim, de você conseguir vender menos ou de você conseguir lucrar mais. Mas esse conhecimento os caras não buscam. Então, eu acho que não buscam porque nem sabe se tem, entendeu? Então, assim, quando eu falo dinheiro barato, é isso. Eu vi um empresário num dos grupos que eu faço parte aqui falando que ele conseguiu pegar. Porque aí um outro cara lá falou: pô, eu preciso pegar dinheiro emprestado. Qual que é o melhor caminho? É banco digital ou banco tradicional? Aí a maioria falou: ó, cara, banco tradicional. Nem vai nos bancos digitais que é uma merda. Vai Itaú, Bradesco mesmo, né? Aí um falou assim: cara, realmente, os bancos tradicionais são melhores. Ele falou: mas eu consegui pegar 150 mil reais no Cicobi, que é uma cooperativa, a juros de 4% ao ano, com 12 meses de carência. Cara, isso é fantástico. Onde que divulga isso? Qual é o critério? Falou, não, eu consegui um gerente que me indicou outro gerente, eu fui chegando nos caras, eu consegui. Ele falou, e esse ano, que aí começou, ele pegou 12 meses de carência para começar a pagar. Ele falou, então agora eu vou começar a pagar do ano passado, eu vou atrás de outro, porque eu começo a pagar, eu começo a cumprir. Pô, 4% ao ano, se o cara pegar para aplicar, ele está ganhando dinheiro já, né? Óbvio que deve ter algum critério de projeto, alguma coisa assim, mas de certa forma, o que eu quero dizer é isso. Eu sei que, por exemplo, sei lá, o Banco do Nordeste tem muito dinheiro do BNDES para fomentar projetos. Agora, em que áreas? Devem ter áreas específicas. Cara, é no agro, é. Então, supostamente, se eu estiver levando tecnologia para o agro, que era o caso dessa empresa que eu estava trabalhando, que foi no Banco Regional, falou, beleza, era para fomentar um projeto de tecnologia para o agro. Café, eu tenho dinheiro para isso. Então, é buscar pessoas que conheçam, porque tem gente que conhece isso. E que vende esse conhecimento, que não é também nada. Mas eu vou ter que pagar para o cara. Claro, amigo, vai ter que pagar. O cara, ou ele tem acesso a pessoas que você não tem, ou ele tem um conhecimento do processo, né, dos procedimentos que você não tem. E isso custa dinheiro. Você tá querendo pegar dinheiro mais barato, né? Eu lembro de uma reunião na Samsung, na área de celulares, que o VP, na época, um famoso filho de um ex-diplomata, né? Que ele falou, pô, preciso de melhor preço e tal, competitividade na ponta tá difícil. E falou lá, e o VP coreano, que era o homem mais bonito da Coreia, ou ele se dizia dessa forma, vocês lembram dele? Ele falou assim, ah, entendi, você quer o melhor produto? Ele falou, ah, sim, né? Nosso produto é o melhor. E o melhor preço? É. Para que eu preciso de você? Melhor produto e o melhor preço, eu ligo direto lá pro varejista e falo, ó, eu vou te dar 40% de desconto. E é mais ou menos isso, né? O empresário não tem essa informação, ele contrata gente que não tem essa capacitação que o Pedro está falando. Cara, eu vou fazer uma projeção de 13 semanas. Pô, a maioria é o que eu estou falando, é o cara querendo faturar 10 milhões com um pipeline de 7, com um ciclo de venda de 5 meses, entendeu? E o cara quer faturar 10 milhões em 4 meses, entendeu? Então, assim, acho que falta essa questão
do conhecimento não é nem informação, porque informação tem bastante, mas é saber o que procurar, aonde, né? E essa É, questão da gestão, que aí é literalmente pessoas, que é o que a gente falou aqui. Quem tem experiência para me ajudar nisso, entendeu? as fontes de financiamento, como eu falei, existem diversas, algumas subsidiadas, como você mencionou. O problema existe muito intermediário que é picareta, que o cara só está ali para ganhar um valor de você e não vai conseguir fechar. Mas eu já tive a oportunidade nas minhas andanças aí, precisar apresentar no BNDES lá no Rio de Janeiro 2 projetos que precisava de financiamento e o BNDES na época patrocinava o que eu queria fazer, que era de tecnologia. E usamos um consultor que tinha, né, relacionamento, que sabia como é que funcionava o processo, mas no fim não foi aprovado porque a gente deu para trás, porque olhamos e falamos, nós vamos pegar esse dinheiro, na época era, nem lembro mais, mas eu vou, mais ou menos era 12% de juros ao ano, que era bem razoável. Só que quando a gente voltou para trás, a gente fez todas as nossas análises e chegamos à conclusão que mesmo com 12% ao ano, a gente não ia conseguir um retorno do negócio que era sustentável. Então a gente abriu mão. Então, às vezes, um empresário vai pegar R$ 150 mil no Cicobi a 4% ao ano. Se ele pegar esse dinheiro e aplicar no outro banco, beleza. Mas às vezes ele coloca no negócio e o negócio não gera nem os 4% ao ano. E ele não sabe fazer essa conta. Né? Então, é aquela ilusão que muito empresário, muito pequeno empresário, grande empresário, coloca às vezes dinheiro do próprio bolso, não é nem que ele foi no mercado, né? E às vezes, você citou essa empresa aí de 300 milhões, que nunca pegou dinheiro e está zero alavancada, eventualmente, dependendo do negócio, da competência do negócio dele, se ele tivesse pego 100 milhões em alguma fonte que tivesse um custo razoável, ele poderia estar faturando 1,5 bi. Né? Então, o dinheiro ele está disponível e a conta que a gente tem que fazer é essa. Eu vou tomar dinheiro meu ou de alguém e que riqueza que eu vou gerar com isso e eu tenho que saber fazer essa conta. Né? Quanto que eu vou pagar de juros e etc. E quanto que eu vou tirar desse recurso. Isso vale para o seu bolso ou vale para o dinheiro que você vai buscar no mercado. Agora, infelizmente, o grande problema da inadimplência das pessoas físicas e jurídicas do Brasil hoje é a negligência em saber fazer essa conta. Tomar dinheiro acima do que precisava às vezes e sem saber fazer a conta. Poxa, eu vou tomar dinheiro lá do Cicobi ou do Santander ou do Bradesco ou do Itaú a 1% ao mês e eu não consigo gerar esse 1% ao mês. E aí, meus amigos, essa experiência eu também tenho. Não queiram dever para o banco. Porque se esse dinheiro, e o Cicobi incluindo, que era 4%, vira 4% ao mês quando você passa a ser devedor. E aí você quebrou. Ou vai ter que pedir recuperação judicial. Porque o banco, ele é amigo na hora que ele está ganhando dinheiro em cima de você, mas quando você fica inadimplente, ele vira o seu inimigo mais feroz. Então, muitíssimo cuidado quando você vai buscar dinheiro no mercado, porque quando você deve, a contrapartida é 10 vezes pior do que você imagina. Então, esse é um fato interessante. Não saber se mesmo com dinheiro barato você vai conseguir criar riqueza que pague aquele dinheiro e sobra algum para você, né? Esse é o problema. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas PC, eu vi um assunto bem legal que você falou aí para a gente discutir até num próximo caso nosso aqui, da gente falar de política de governança, né? Porque você falou um negócio de passagem, etc. Então, para a gente criar políticas que sejam interessantes para evitar esses problemas, né? Porque quando você estuda e cria as políticas,
você não precisa ficar perdendo seu tempo com miserê de hotel e táxi, esse tipo de coisa. Que é outra coisa que não deveria ser feito, né? Mas só falando mais, botando mais um pouco de pitaco aí, né? Que o Ronaldo também já falou de confundir o caixa, né? O cara confunde o caixa pessoal com etc. Cuidado com a concessão, né? Quando você vai querer dar desconto para poder sobreviver e você erra nesse desconto e tem um prejuízo onde você só aumenta a sua dívida em vez de melhorar a sua rentabilidade, né? O estoque parado, né? Começar a criar essas políticas de você mandar. Tudo está ligado ao planejamento. E só um último comentário, eu preciso falar, precisa de pessoas para planejar esse negócio de 3 semanas. Não, cara, isso é um exercício. Se a pessoa fizer o exercício, ninguém vai acertar, nem um consultor de fora conhece tão bem o negócio como o do cara. Mas o exercício de planejar, verificar e fazer os ajustes constantes de você entrar faz diferença. Então, eu trabalho numa área de serviços, né? Então, uma das metas é melhorar o ticket médio. Então, qual é a análise? Eu falei para o cara, para melhorar o ticket médio, eu tenho que ter profissionais mais caros. Porque, na realidade, quando eu estou aumentando o nível de complexidade do negócio, eu estou falando de, de estruturas de técnicos, não mais pleno, não mais sênior, mas especialista. Um especialista, o número de hora é tal. E aí tem um outro problema. Quando eu entro num cliente grande, o nível de demanda desse cara pode ser que ele consiga pegar todos os meus recursos e eu vou negligenciar toda a minha base, que já aconteceu com outras empresas que eu trabalhei. Então, o planejamento para quando você vai atingir um nível A ou B, ele tem que ser muito bem preparado. Não só de nível de técnicos que você vai ter, mas o nível de conhecimento ou como preparar o seu time, não é de uma hora para outra. E como entender o seu novo mercado. Uma demanda de um cliente grande, ela é totalmente diferente do seu dia a dia, o que envolve uma série de investimentos, não só em serviço, como no caso de você vender produtos de estoque, de giro, que você tem que pagar upfront. Cara, é um negócio que você precisa se planejar. Então, eu acho que tudo que a gente trabalhou aqui tem a ver com planejamento, parar, pensar, se estruturar e entender quais são os gatilhos que vão fazer impactar o seu negócio, né? Como dólar, como mercado, como produto, como essas crises mundiais. Então, tudo isso tem que estar de alguma forma pensada para que quando venha o problema você já tenha um norte, pelo menos. Então, é esse meu pitaco final. Eu só complementar, você falou assim, pô, é um exercício. Para você é um exercício porque você já criou os mecanismos, né, e a educação e a prática, porque em algum momento alguém te cobrou isso, sei lá, nas empresas que você trabalhou, você tinha que fazer esse exercício de previsibilidade. Você tinha que fazer o exercício de dar a informação para alguém que estava mais acima para saber, pô, esse cara vai fazer o número ou não, eu preciso colocar mais gente nessas contas. Eu te diria que a partir desse momento, quando você esclarece para o profissional ou para o empresário e ele entende, e ele começa a fazer, ele fala, putz, entendi isso aqui. O problema é que a maioria, Pedro, realmente começou um negócio do zero e, cara, alguns poucos vão buscar educação, paga alguns cursos, sei lá, faz, né? Mas assim, não tem noção, cara. Então, assim, você pega, eu conversei com uma empresa de software, os caras faturam entre 5 e 7 milhões por ano só no boca a boca. Não tem time de vendas. Cara, como assim, cara? O potencial de vocês é de estar faturando, sei lá, 30 só aqui, né? Pô, mas. E assim, estruturinha legal, bem montada, pessoal, gente boa, inocente. Assim, literalmente, eu não estou brincando, sabe? Assim, você fala de coisas que as pessoas ficam assim, nossa, não, nunca tínhamos pensado nisso. Então, mas. Então, isso eu acho que é um retrato, né, de diversos setores. Nesse caso, estou falando de tecnologia, hein? Né? É um retrato de diversos setores. Então, assim, a gestão financeira, eu acho que ela, na pequena empresa, até em algumas médias, ela entra muito nessa questão do microcontrole. O cara acha que ele estar
vendo quanto está gastando de material de limpeza, pó de café, sabe, essas coisas, fala, não, aqui eu controlo, mas e não, né, e não é nada disso, né, cara? É assim, pô, como o Ronaldo falou, de repente não, a maioria dos caras que sabe um pouco de gestão financeira fala, cara, dívida é bom, depende para que você faz. Se você fizer a dívida, né, para financiar, sei lá, um novo produto que vai te aumentar a participação no mercado, sei lá, que vai te trazer receita nova de um outro setor, uma outra vertical, é, tem que ser analisado. Mas o cara, eu concordo com o Ronaldo, o cara pega dinheiro emprestado no banco para financiar o carro novo que ele quer trocar todo ano. Para comprar avião, que agora é moda, sei lá, o helicóptero, né, o barco. E no final, e a empresa, que fala, eu vou rolando isso aí, vou dando um jeito. Para construir a casa maior o cara já mora numa casa de 600 metros quadrados de área útil, ele quer uma de 900. Então, eu acho que passa muito por isso. E a gestão no dia a dia mesmo do caixa da empresa, muita gente não tem nem noção disso. O Ronaldo falou de DRE, ou entender um fluxo de caixa mesmo, né? Fluido e tal. Então, eu acho que o lance das empresas morrerem mais cedo tem muito a ver com isso também. Aí você pega um momento da economia, um momento da história em que pô, tá tudo bagunçado. Os casos, né? Assim, o mercado, ninguém sabe mais o que, que é o quê. Você não sabe se amanhã você vai conseguir vender as coisas, né, interno, ou se vai ter que procurar outros mercados em outros países. O cara não procura lucidez, né, e ajuda nesse momento, entra em crise mesmo. Aí, ou fecha a empresa que o cara fala, pô, tá uma merda, eu vou fechar, né? E assim, então acho que o tema ele é muito rico nesse sentido, porque o volume de empresas que não tem essa clareza, às vezes não sabe nem o problema que tem, e ou não quer ou não sabe onde pedir ajuda, eu acho que é gigante, entendeu? E, e só para dar um meu pitaco final, né? Nosso tempo está acabando. Infelizmente, quando eles vão procurar ajuda, a vaca já foi para o brejo. A maioria das situações, inclusive essa grande empresa que eu fui líder, quando eles me contrataram para tentar endireitar o navio, o navio estava tão torto, e aí, para infelicidade, estava um momento econômico político ruim do Brasil, isso foi 10, 12 anos atrás, e os investidores falaram, não vou colocar dinheiro. Então eu falei, então vai afundar o navio. Aí eles resolveram fazer recuperação judicial. E olhando, né, e eu tenho acompanhado um pouquinho esse negócio dos RJs, principalmente do agro, porque me deixou assustado, exatamente isso. O cara alavancou, já vem sofrendo um problema há mais de ano, e aí quando ele vai sair para. Aí não tem consultor, não tem ninguém que resolva, né? Então tem um pouquinho do orgulho, né? É o que o PC falou, o cara tá ali, é bom de controlar R$ 300 do hotel, mas está passando um elefante ali atrás do cara que está dando desconto errado, não fez conta de preço de venda vezes custo, ou alguém que está ele está controlando o cara do hotel e o filho dele está comprando um iate com o dinheiro da empresa. Então, infelizmente, a ação tardia ela é a maior causa da quebradeira, porque o pessoal é orgulhoso ou então às vezes ignorante, né? Não vai buscar ajuda. Então, minha mensagem final aqui do bate-papo de hoje é: a gestão financeira, como eu falei, é a máquina que rege a riqueza, né? Se ela não for bem feita e estruturada, como o Pedro bateu 3 vezes, tem que ser planejada, tem que ter indicadores e toda semana, todo mês tem que olhar. Fugir um pouquinho, tem que ter ação para corrigir. Vendas, custo e fluxo de caixa, dinheiro, tudo isso é a alma da empresa. Se isso falhar, não importa quão bom é o seu produto, que margem astronômica você pode tirar dele, você vai falir a empresa. Então, é meu pitaco final do bate-papo de hoje, muito rico, por sinal. Hoje temos mais assuntos, né? Você vê que coisas para falar de
melhorias para fazer na empresa não falta, né? Um exercício contínuo. Isso que a gente fala, a gente tem que estar sempre procurando entender como conseguir achar soluções para os problemas. Muito bom. Então, encerramos por hoje aqui. Acho que o tema é legal e é bom essa questão de discutir esses temas práticos do dia a dia que parecem chatos, né? Que não tem glamour nenhum, mas é que são eles que regem o dia a dia do negócio, né? Então, planejamento de vendas, finanças, acho que esse tipo de insight que o Pedro falando, pô, tem 13 semanas você tem que ter visibilidade, eu acho que é raro, né, o número de empresas, ou até de profissionais do mercado que tem isso como filosofia. Então, eu acho que saíram algumas dicas importantes aqui e também algumas constatações que a gente sabe que acontecem, né? E tudo isso influencia diretamente na questão da gestão do dinheiro, como você falou, Ronaldo, da gestão da riqueza ali, né? São cuidados, é a procura de ajuda, é saber se, por que e onde buscar, né, dinheiro mais barato da forma correta, não com picaretas, saber que tem que pagar no prazo, que senão isso vira um problema muito maior do que a falta dele. Então, eu acho que dicas boas aí. Obrigado mais uma vez por mais um episódio, mais uma semana. E nós nos vemos aqui na próxima semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate online local. Um abraço, meus amigos. Um Valeu, abraço. galera. Boa Boa noite. noite.